O que eu fiz para fechar dois projetos muito bons, um de 15 e um de 21 mil reais? É sobre isso que eu quero conversar com você e dizer para você que não necessariamente isso é uma regra, uma via de regra que você vai copiar e colar, isso vai dar certo no teu negócio. A ideia é que, a partir desse conteúdo que a gente vai conversar aqui hoje, você consiga pegar os insights e adaptar e aplicar dentro do seu negócio, dentro da sua estrutura de negócio. E, com toda certeza, eu acredito que a partir disso você consiga alinhar, ajustar e até conseguir também contratos como esse. Se você já consegue contratos como esse, poxa, que massa você está aqui e eu quero que você, na verdade, contribua com o diálogo aqui embaixo. Então a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia. Então dentro do grupo você pode mandar a sua contribuição e falar, poxa, olha, eu fiz isso, eu fiz assado, eu também já faço isso. Ou, poxa, gostei da tua ideia, mas olha só, eu também faço dessa forma aqui e também deu muito certo para mim. A ideia é que a partir desse assunto a gente consiga disseminar conhecimento aqui embaixo, aqui dentro do conteúdo. Aqui embaixo eu digo é porque eu vou mandar no grupo, né? E aí, aqui a conversa vai fluir, tá bom? Mas dentro do grupo a ideia é que a gente consiga conversar sobre esse assunto, tá bom? Vamos aqui que eu quero conversar com você diretamente agora sobre o que eu fiz para fechar esses dois contratos. O nome que eu dei aqui para essa aula é de Pitch High Ticket, né? Então, assim, porque a gente vai passar por algumas estratégias que eu utilizei para fechar projetos de alto valor, né? Então, assim, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre, antes de tudo, sobre os canais de aquisição e eu vou falar especificamente dos dois projetos, sem muita enrolação, entre aspas, aqui, né? Porque, na verdade, isso aqui não é enrolação, né? Mas sem muito conteúdo antes daquilo que eu me propus a falar, tá? Só preparando uma base realmente para a gente conversar. Vamos lá, preparando o terreno. Antes de a gente falar diretamente sobre como eu fiz para fechar os dois contratos, um de 15 e um de 21, a gente precisa entender o que foi feito para preparar o terreno para receber clientes nesse nível. E aqui eu já deixo um ponto importante. Quando eu comecei a buscar esse tipo de cliente, na verdade, quando eu sonhei com esse tipo de cliente, o primeiro passo que eu procurei não foi já de cara ir atrás desses clientes, mas foi de cara ir atrás do que eu precisava dentro da minha estrutura para poder atender esses clientes. Foi procurar os gaps que eu chamo. Então, comecei a procurar dentro da minha empresa o que que eu não tinha, que eu precisava ter, precisava mudar para poder atender clientes como esse. Foi onde eu comecei a entrar em grupos de network, conversar com pessoas, enfim, para poder entender o que que essa galera, o que que esse cliente, o que que essa parte de clientes eles gostariam de que eu entregasse para eles, né? Então, naturalmente, quando eu falo que essa parte de clientes, eu estou falando, citando esses clientes que têm a ver com o meu nicho, com aquilo que eu entrego para ele. Porque, por exemplo, existe o cliente high ticket do seu nicho, da sua estrutura, tá bom? Então, você precisa ir atrás do que eles estão querendo, tá bom? Vamos lá. Antes de tudo, olha só. Esse passo começa às vezes bem antes do primeiro fechamento, e foi exatamente isso que aconteceu. Para quem já tem uma experiência maior, pode até ser mais rápido. Então, de repente, você já tem uma empresa estruturada, você já atende algumas coisas, e esse passo aqui pode ser um passo mais rápido para você. Entendeu? De repente, a sua empresa já está estruturada, você já tem uma equipe, você já tem algumas outras coisas, e o que falta para você é o time para você saber que você consegue atender esse tipo de cliente. Mas, via de regra, é algo que você precisa se preparar para poder receber essa demanda, tá? E o que que eu preciso preparar antes? Olha só, eu coloquei algumas coisinhas aqui interessantes. Conhecimento, produtos, proposta e parceiros. São algumas coisinhas. Ah, Bruno, é só isso? Não, estou te colocando algumas coisas que eu acho que são as principais que você precisa ter. O que que eu preciso preparar antes? Conhecimento. Como assim, Bruno? Eu preciso preparar conhecimento antes. Vamos lá. Inicialmente, a melhor forma de adquirir esse conhecimento sobre esse tipo de projetos é gratuitamente, tá? Então, assim, Bruno, eu não tenho noção ainda, o que que eu vou fazer? Comece a procurar formas de poder adquirir esse conteúdo, esse conhecimento de forma gratuita. Aonde? Em grupo de network, igual esse que você está agora, inclusive você está recebendo gratuitamente uma aula sobre isso. Então, esse é um primeiro passo. Então, Bruno, o que que eu preciso fazer para fechar cliente já ticket? Olha só, você já começou o processo, entendeu? Então você já fez um passo daquilo que eu acredito que é fundamental para você ir para esse caminho. Vamos lá, vídeos no YouTube é importante, então de repente você assistir um vídeo, um cara que está falando sobre isso, alguém que fala sobre isso, sobre dentro do seu nicho, alguém que tem experiência e de repente disponibilizou uma aula ali para você aprender, então isso é muito bom, tá? Então aprenda a ouvir as pessoas que já têm experiência sobre esse tipo de assunto. Caso você tenha possibilidade, esse é um ponto.
Invista em materiais, olha só, em cursos, em consultorias e até em mentorias, onde você tem acesso, onde você tem esse assunto, na verdade, para que você se aprofunde nele. Então, uma das coisas que eu fiz, dando esse start para você, foi entrar dentro de uma mentoria que falava sobre business, tá bom? Então, assim, eu não tinha tanta... eu me via, assim, meio que patinando nesse processo de conseguir altos clientes. E o que que eu fiz? Eu fui buscar uma mentoria, alguém que já tinha essa estrutura pronta para poder me ajudar a construir a minha. E o que que eu fiz? Logicamente, como eu tinha a possibilidade naquele momento, eu fiz um investimento de conhecimento, de acesso, de network, de pessoas. Você está entendendo? E eu vou te dizer a importância disso, até porque um dos projetos que eu fechei aqui foi diretamente ligado a essa mentoria que eu paguei. Tá bom? Então vamos lá. Feito isso, você identificou ali que você precisa aprender, se der de forma gratuita, se não, se tiver condições, pague para você ter acesso a esse tipo de conhecimento e até acompanhamento nessa estruturação do seu negócio. Isso é muito importante. Produtos. Estruture um negócio para que você consiga vincular novas soluções para o seu cliente. Isso aumenta a possibilidade de você aumentar o ticket. Isso aqui é um ponto que já começa a ficar bem mais interessante, tá? Por quê? Porque às vezes, olha só, e aí eu vou te dar o meu exemplo. O que que era a minha estrutura? Eu oferecia, por exemplo, alguma coisa relacionada a design. Então vamos lá, eu tinha habilidade. Se eu for contar no sentido não de falar para você, mas de contar de unidade, né? Se eu for contar o que eu tenho de habilidade no desenvolvimento, vamos lá. Sei desenvolver a parte de design, sei desenvolver a parte de web design, sei desenvolver a parte de tanto de filmagem, fotografia, até a parte de edição e finalização desse material. Existe a parte de motion, então After Effects é algo que eu domino também. Então olha só a quantidade de coisas que eu tinha e que em determinado momento isso ficou muito perdido, sabe? Então eu não sabia se eu oferecia uma coisa, eu não sabia se eu oferecia outra, e acabou que eu oferecia para um cliente uma coisa, para outro cliente outra, e eu não conseguia conectar todas essas coisas dentro de uma mesma estrutura. Quando eu entrei nesse processo de conhecimento, de conexões, de network, alguém me ajudar a estruturar o meu negócio, o que que nós fizemos? Nós encontramos uma forma de unir todas essas coisas, tá bom? Então hoje, quando eu ofereço, e aí você vai perceber isso, olha só, o que que eu oferecia para o cliente antes? Unitariamente algum tipo de serviço. Então eu comecei a oferecer design para social media. Entendeu? Eu oferecia design para social media. Cara, eu faço design, faço arte. E eu fiquei sendo um menino que faz as artes. Ou seja, se você é designer, provavelmente a maioria de nós já passou por isso. Eu sou só o cara que faz uma arte. Né? Ainda não tinha um negócio estruturado, não tinha nada, enfim. Posteriormente, eu consegui modificar para me dar um up nesse faturamento. Então, eu já não oferecia mais somente as artes. Olha só o exemplo que eu dei aqui. Aquilo que era um design para social media, eu comecei a oferecer gerenciamento de redes sociais também. Entendeu? Eu tinha habitualidade ali com redes sociais e tudo, já gostava. E isso aqui, por que eu estou colocando isso? Aqui embaixo desses exemplos eu não coloquei como os meus exemplos, tá? Eu coloquei como exemplos avulsos de o que pode acontecer. Mas eu estou usando o primeiro para mostrar por que lá na frente isso fez diferença. Então eu comecei a oferecer a parte de criação de conteúdo. Depois a minha esposa veio trabalhar comigo e nós começamos juntos a construir uma empresa de social media, de gerenciamento para redes sociais, onde a gente oferecia o gerenciamento e o design. Você entendeu? Só que aí, em determinado momento, nosso teto de faturamento também chegou ali, porque a gente tinha muito trabalho e tinha pouco faturamento, no nível do que a gente gostaria e sonharia em ter. E aí, o que que a gente fez? A gente começou a entender. Olha só, quando eu entrei, na verdade, quando eu entrei na mentoria, ou já estava ajustando isso, e a mentoria me ajudou nesse processo, o que que aconteceu? Eu comecei a entender que eu não necessariamente precisava oferecer apenas um produto para o meu cliente, mas eu conseguiria oferecer um compilado de produtos para ele, para que eu pudesse oferecer não somente serviços unitários, mas que eu oferecesse diretamente soluções para esse cliente. Entendeu? Isso eu estou te dando, lembra disso, eu estou sempre usando o meu exemplo. Você precisa adaptar isso à sua realidade e ao seu conhecimento. Tá bom? Então, de repente, aí eu entro nesse detalhe do que eu escrevi aqui. Tá bom? Então, se você tem condições, eu vi que dentro da minha estrutura eu tinha condições de oferecer uma solução um pouco mais completa, porque eu tinha conhecimento sobre tudo aquilo que eu falei. Vídeo, estratégia, começou a ter conhecimento sobre estratégia, design, web design, então eu vi, poxa, edição de vídeo, então já tinha conhecimento sobre isso tudo. Então eu uni o meu conhecimento com um novo produto. Você precisa pegar qual é o seu conhecimento. Então, Bruno, o que eu sei fazer é design.
O que você acha de você buscar conhecimento para você aprender sobre páginas de venda, sobre web design? Você está entendendo? E a partir disso, você não oferecer somente design, mas você oferecer o design e a página de vendas. E ambos se tornam canais de entrada para o seu cliente. Então, o cliente pode chegar para você a partir querendo somente os designs de post e você tem a possibilidade de oferecer para ele uma página de vendas e aumentar o seu ticket. O cliente chega para você para querer uma página de vendas, você tem possibilidade de oferecer para ele a criação dos posts dele, para os anúncios dele, e você aumenta o seu ticket. Isso é uma chave que você precisa entender. Quando eu falo de conhecimento, não é só conhecimento de saber o que fazer, mas conhecimento às vezes de aprender uma ferramenta nova, de aprender algo novo para poder aplicar isso dentro do seu negócio e aumentar o seu faturamento, tá bom? A mesma coisa, web design, você pode aprender a como estruturar a estratégia, saber sobre a estratégia. Se você é editor de vídeo, você pode dizer, poxa, eu só sei editar vídeo, mas eu não sei motion. Você pode aprender motion para você unificar essas coisas. Lembrando que ambos se tornam canais de entrada desses clientes. A partir dessa entrada desse cliente por algum desses canais, olha só, você consegue ali converter esse cliente e mostrar para ele que você tem novas soluções. Não é somente oferecer novos produtos para ele, um novo orçamento, mas é você começar a oferecer novas soluções. É o seu cliente perceber que em você ele consegue resolver mais coisas do que somente aquilo que ele às vezes solicitou para você. Tá bom? Esse é um ponto importantíssimo. Proposta, olha só. Apresente soluções e não somente informações. Isso é muito importante. Até porque às vezes o cliente seu cliente chega solicitando algo, mas ele precisa de mais. E você é quem consegue identificar isso. Isso é exatamente o que aconteceu nos dois projetos que eu vou falar para você. Tá bom? A ideia é que você entenda que o seu cliente precisa de soluções. Mas como você vai oferecer soluções para o seu cliente se você não consegue identificar quais soluções ele precisa? E se ele falar sobre uma solução que ele precisa e você não puder atender, e você não souber como gerenciar pelo menos esse processo, inclusive é o próximo passo que nós vamos falar aqui, você precisa entender que estruturar tudo isso, uma boa proposta, onde você apresente soluções. E essa proposta, Bruno, ela é uma proposta somente do PDF? Não, não é somente isso. A proposta do PDF ela é uma coisa onde você apresenta, onde você mostra, onde você às vezes somente envia. Mas o principal é, traga esse cliente para uma reunião, conversa com ele, ouve ele, vê qual é o que ele precisa de fato, sabe? Os dois clientes que eu fechei, tanto de 15 quanto de 21, eu entendi uma coisa. Eu não tenho como fechar clientes de alto ticket sem que eu tenha um contato. Você está entendendo? Sem que eu tenha uma conversa, sem que ele me conheça um pouco mais, sem que eu tenha pelo menos uma conversa um pouco mais aprofundada sobre o negócio. Então é importante esse processo de conexão. Bruno, isso é uma via de regra? Gente, talvez tenha alguém que vá fechar com você sem nunca conversar com você e confie 100%. Eu acho que essa não é a maioria das situações. Eu acho que na maior parte das pessoas que vão em busca de projetos de alto valor, eles precisam de uma confiança um pouquinho maior sobre com quem eles estão fechando. O passo para isso é uma reunião. O passo para isso pode ser uma reunião presencial, pode ser se tiver possibilidade. O passo para isso pode ser uma reunião online. Você está entendendo? Faça com que isso aconteça. Traga ele para a reunião, ouça ele. O que você está precisando? Poxa, legal. Como é que funciona o seu projeto? Como é que funciona o seu negócio? O que você está buscando com isso que a gente está fechando? Poxa, Bruno, eu estou buscando isso e assado. E você consegue vai identificando processos, tá bom? Por que eu coloquei parceiros aqui? Porque nem tudo que você oferecer você precisa necessariamente fazer operacional. Você precisa encontrar bons parceiros que você consiga delegar algumas demandas. Quem sabe contratar um colaborador fixo. Mas para grandes projetos, ter boas pessoas ao seu lado pode garantir uma entrega de qualidade. Entenda isso. Se você pega um projeto robusto, não necessariamente você precisa fazer tudo desse projeto, mas é importante que você, se não for fazer tudo e se tiver que delegar para alguém, delegue para alguém que consegue corresponder a essas expectativas, tá bom? Isso é básico, mas na prática não é tão simples assim, tá bom? Então, sempre que você for buscar um colaborador, comece delegando pequenas funções. Você dá uma parte de confiança para ele e ver como é aquela entrega quando você entrega pouco. A Bíblia fala sobre uma parada que eu acho legal, que dá até para aplicar nisso aqui. Quem é fiel no pouco, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei.
Você tá entendendo? Olha só que louco isso. Então, se você delega algo pequeno e aquela pessoa corresponde bem, corresponde naquilo que você tinha expectativa ou até melhor, poxa, você começa a aumentar aquilo que você está entregando para ela, tá bom? Então faça esses testes sempre que você for procurar um parceiro, um colaborador fixo ou um colaborador freelancer, né, que vai ajudar você. Entregue pequenas demandas para ele, veja o nível de entrega e posteriormente você vai entregar novas demandas maiores para ele, tá bom? Canais de aquisição. Seu cliente não está perdido, nós é que às vezes estamos. Você sabia disso? Sabia que existem clientes agora precisando de projetos de alto valor? E talvez você tenha a solução. E por que você ainda não pegou esses projetos? Porque talvez você não esteja posicionado no mesmo lugar. Você entende? Então a gente precisa estar posicionado da maneira correta. O cliente não está perdido, ele sabe o que ele está procurando. Entendeu? Ele sabe. Logicamente que tem coisas que você consegue despertar para que ele feche com você, você consegue aumentar ali a possibilidade dele fechar uma coisa nova porque você entendeu e ele entendeu também que aquilo é uma solução viável para o negócio dele, mas normalmente ele já está, ele sabe onde ele está procurando, ele sabe o que ele precisa, ele conhece o negócio dele. Você conhece o seu negócio, você sabe que o seu negócio precisa. Você vai dizer, poxa, Bruno, eu preciso do meu negócio que cresça e aumente o número de vendas. Ah, eu quero que o meu projeto aumente o número de entregas de projetos. Eu quero que ele aumente a quantidade de leads que estão entrando. Eu quero que aumente a questão da rede social. Você sabe o que precisa. Então você não está perdido. Você entendeu? Só precisa que você encontre alguém no time certo, na hora que essa pessoa procurar, você esteja lá posicionado. Eu sou a pessoa que resolve esse problema, tá bom? Mas é importante salientar que você precisa saber onde os seus clientes estão, tá bom? Então, o meu cliente, talvez, do meu nicho, não esteja no mesmo lugar que o seu. Então, você precisa entender onde esse cliente está para que você seja certeiro, assertivo em se posicionar no lugar certo. Em quais redes existem mais possibilidades de ele encontrar você e a partir daí você vai e estrutura esse canal. Que canal? O canal de aquisição desse cliente. Tá bom? Então olha só os canais: Instagram, Behance, LinkedIn, Upwork. Então imagina só, você está querendo pegar um cliente que que está com interesse em melhorar os posts do Instagram dele. Normalmente você consegue encontrar esse cliente no Instagram. No Instagram mesmo. Prospecção ativa, prospecção passiva, criação de conteúdo, tráfego pago. Tudo isso são canais que você pode estruturar para poder alcançar clientes que vão querer posts para o Instagram. Tá bom? Páginas de venda. Normalmente a gente tem muita gente que consegue isso a partir do Behance. Tem do Instagram, mas olha só, já acrescenta o Behance ali. Não que o Behance não funcione, não preste para também, para conseguir esses clientes também de post. Mas normalmente você vai lá, você vê muita página de vendas hoje. Então a galera também tem ali. Então, poxa, eu vou melhorar meu Behance, meu portfólio visual ali das pessoas. Ah, eu quero um cliente que é mais voltado para empresas, eu quero ir atrás de pessoas que que buscam realmente ali, que são a parte de conseguir as pessoas, né? Não é necessariamente o dono da empresa, mas é alguém da empresa que é um funcionário que é responsável por buscar colaboradores. E essa galera normalmente está onde? Não está, né? Não vai buscar no Instagram, eles buscam no LinkedIn. Então, se essa é a estrutura, se o seu negócio já atende empresas, se você já quer atender a partir dali um ticket maior, pessoas que têm uma possibilidade maior, se você quer ter a possibilidade de receber em dólar, você está entendendo? Então tudo isso vai mudando a sua estrutura de canal de aquisição. E aí você vai para um LinkedIn. Ah, e o Upwork? O Upwork é uma plataforma freelancer. Então você consegue também receber em dólar, mas para projetos mais freelancers. Então você precisa ter a noção sobre as plataformas, sobre os canais de aquisição, para que você consiga se posicionar naquilo que tem a ver com o seu negócio, tá bom? Então, Bruno, o que é que eu faço? Estude sobre os canais de aquisição. Procure, faça a definição de quem é o seu cliente. Eu vou até acrescentar uma coisa aqui que você precisa ir buscar, tá? Vou colocar aqui antes de tudo. Vou até colocar aqui. Vai ser importante para a gente poder entender e você conseguir definir isso. Olha só. Você precisa vir aqui e eu vou colocar uma nota. Será que tem note? Vou colocar aqui. Opa. Defina seu ICP. Tá bom? Antes de qualquer coisa. Olha só isso aqui. Vou até colocar uma atençãozinha aqui. Defina seu ICP. O que é o ICP? É você definir quem é o seu cliente ideal.
Você entendeu? Então defina quem é o seu cliente ideal, quais características desse seu cliente. Isso aqui de repente a gente pode pensar em fazer uma aula só sobre a definição de ICP, conversar sobre isso, tirar dúvidas, enfim. Mas a ideia é que dentro dos canais de aquisição, para você conseguir quais lugares você vai encontrar, você precisa saber quem é o seu cliente, quais são as características dele, enfim, você precisa definir isso aqui, tá bom? Como essa não é aula sobre definição de ICP, a gente vai passar um pouquinho sobre isso e eu quero falar para você sobre os projetos que a gente fechou. Vamos lá, projeto de 15K. O que eu fiz para fechar esse projeto, Bruno? Meu Deus do céu. E aí eu vou te mostrar o quanto isso agora na prática, isso que eu acabei de te falar, na prática como isso funcionou. Qual foi esse canal de aquisição desse cliente? Olha só, entenda isso. Um dos canais de aquisição de cliente também que tem ali é network, é indicação, mas para quem está posicionado. Então, por onde eu fui contactado para esse projeto? Entenda, inicialmente, eu vou chegar na parte. Inicialmente, porque olha só, uma coisa é o serviço solicitado, outra coisa é a proposta final, tá bom? Então, eu vou te falar aqui. Qual foi o canal de aquisição desse cliente? Ele veio pelo Instagram. Ele veio pelo Instagram, entrou em contato comigo e, na verdade, foi um amigo meu que mandou mensagem: Bruno, tem um amigo que eu fiz uma identidade visual para ele. Esse cara tem uns vídeos que ele quer editar. Você quer conversar com ele? Você quer pegar esse projeto? Peguei, poxa, cara, me manda o contato dele. Então eu vim, outra coisa para o WhatsApp. Então olha só, o meu primeiro contato com a pessoa que falou comigo foi pelo Instagram. Posteriormente eu peguei o WhatsApp e mandei mensagem para ele. Fala, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Meu amigo entrou em contato comigo, falou que você está com necessidade aí de ajuda no suporte. O que ele precisava? E aí entra aqui. Qual foi o serviço solicitado dele? Ele queria edição. Olha isso. Edição de aulas. Ponto. Isso foi para isso que ele me procurou. Você entendeu? Ele queria que eu editasse algumas aulas que ele tinha gravado. Ele tinha uma quantidade de 35 artes. 35 aulas que ele tinha gravado e queria que eu editasse essas aulas. Tirasse ali início e fim e tal. E eu falei, poxa, massa. Quanto que fica? Perguntou na calma. Normalmente eles fazem isso, né? Olha só. Eu poderia, dentro do WhatsApp, mandar a informação para ele? Poderia. Mas quando ele falou para mim que ele queria que eu editasse as aulas dele, eu imaginei, esse cara tá editando aula, ele tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo um curso, tá? Alguma coisa. E eu comecei a entender, a perceber já nessa mensagem dele, que eu poderia auxiliar e dar novas soluções para ele. Mas eu não sabia se ele já tinha alguém que estava produzindo o curso dele, estava fazendo a parte de design do curso dele. Eu não sabia se alguém que estava fazendo já tinha para fazer as páginas de venda, se alguém para fazer a estratégia para vender esse produto. Eu não sabia. Então, o que eu faço? Cara, aqui no WhatsApp, bora trocar uma ideia? O que tu acha da gente trocar uma ideia no WhatsApp? Eu abro uma call, a gente troca uma ideia para me ouvir um pouco mais sobre o teu projeto, até ver como é que eu posso te ajudar. Ele, poxa, na hora, tu tem tempo agora? Eu falei, cara, me dá 15 minutos que a gente conversa. Ajeitei tudo aqui, preparei e tal. Abri uma reunião com ele de 1 hora de tempo para fechar esse projeto aqui, ó. O que aconteceu? Esse cara já tinha uma demanda já clara ali que ele queria. Fechei esse projeto com ele aqui, ó. Entendeu? Olha só, inclusive, esse projeto vai ficar maior do que 15. Você entenda só. Eu peguei e falei para ele assim, bora fechar esse projeto que a gente tem de edição de aulas. E eu vou abrir para você aqui os valores, né? Um pouquinho dos valores. Ele falou que teria 35 vídeos para editar. Normalmente, a edição de vídeo custa ali, em média R$ 150 por vídeo, por aula. E aí eu falei para ele, cara, para quem é cliente meu, eu faço uma proposta menor do que essa. O que tu tá precisando? Me fala um pouquinho sobre o teu projeto. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o projeto dele. Ele começou a dizer, não, é que eu tenho... eu sou promotor de justiça aqui no estado do Pará. E eu quero poder criar um conteúdo sobre esse meu curso que eu estou fazendo. Ele é um curso sobre como usar o chat GPT para poder criar isso e assado, né? A utilização dele para advogados, para promotores e tudo, tal. Então eu fiz toda uma estrutura, já que é uma coisa que eu já tenho habilidade e tudo, e eu queria vender. Eu falei, poxa, que massa, cara. Como é que você vai vender esse curso? Não, ainda não sei. Ah, entendi. Tu já tem uma estratégia específica para vender ele e tal? Dá não.
Como é que tu já tem a área de membros? Sabe onde vai colocar para vender? Como é que você vai vendendo? Também ainda não tenho. Eu fui identificando coisas que ele não tinha e perguntando para ele sobre soluções que eu poderia oferecer para ele. Mas, olha só, entenda isso. Eu só fui oferecendo soluções que eu conseguiria entregar. Você entende? E aí eu peguei e falei para ele assim: o que você acha da gente sentar e trocar uma ideia sobre a parte estratégica desse teu produto? A gente fecha a edição das aulas aqui e a gente fica para conversar. Eu ia na cidade dele, eu vou estar na tua cidade tal dia e a gente senta e toma um café, a gente conversa sobre o teu projeto. E a gente vê se aquilo que eu tenho de solução atende a tua demanda. O que é que você acha? Ele, poxa, gostei. Bora marcar essa outra reunião? Vamos. Então, o que que eu faço? Eu saio de uma reunião online e marco uma reunião presencial. Dentro dessa reunião online, o que que eu disse para ele? Cara, se já que a gente vai conversar, eu estou acreditando que nós vamos fechar um projeto, porque as soluções que eu tenho atendem a tua demanda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou dar um voto de confiança para você. Eu vou te dar 50% de desconto no valor da edição das aulas. Você entende? Por que eu fiz isso? Entenda que quando eu dei os 50% de desconto, esses 50% de desconto estão dentro da minha margem. Eu fiz um cálculo ali, logicamente, rápido, né? Já tenho a noção disso, então tá dentro da minha margem. O que que eu faço? Eu preparo esse cenário para que esse valor ele fique acessível. E aí eu vou e ofereço para ele um projeto de R$ 2.700. 2.770 para ser exato. E ele fecha comigo. Só a edição das aulas. Entendeu? Posteriormente eu tenho uma nova conversa com ele. E aí esse aqui foi o processo de venda. Conversa online e reuniões. Online e uma reunião e presencial. Foi isso que eu fiz dentro do meu processo de venda. Identifiquei a necessidade do cliente dentro de reuniões online presencial. Na reunião online eu fechei um projeto de R$ 2.770. Na presencial, que eu converso com ele, eu apresento uma proposta para ele, onde eu dou a solução de estruturação do negócio dele, do produto dele. Você está entendendo? Fiz tudo aqui, galera. Então eu dei a solução para o negócio dele da forma da estratégia. Então a gente fechou o quê? Estratégia para vender o produto. A gente fechou páginas de venda e a gente fechou a parte de design, né? Da estruturação de colocar esse produto dentro da plataforma. Tá bom? A edição de vídeo já tinha fechado e fechei mais essas três coisas. Sendo que, além disso tudo, eu fechei 20% por conta da minha coprodução, 20% do valor da estruturação do produto, tá bom? Então, esse é um valor de produção do negócio dele, mais 20% do faturamento que a gente conseguir, tá bom? Então, a proposta aceita foi estratégia, design, vou botar design e web, estratégia e coprodução. Vou botar coprodução, na verdade, né? Coprodução, design e estratégia. Aqui, ó. E isso me rendeu um projeto de... Ah, mais tráfego também. Coloquei tráfego aqui. Olha só. Pronto. Só o gestor de tráfego, tá? Então, não o tráfego, o valor que eu investi. O valor de investimento de tráfego é com ele. Então, eu fechei essas três coisas por um valor de R$ 15.000. Para a gente fechar um projeto de... onde eu vou ter acesso a 6 meses de coprodução. 6 meses. A partir do momento que a gente iniciar as vendas, eu tenho 6 meses de recebendo 20%. Você tá entendendo? Olha só isso. Então, além dos 15 mil, que foi o projeto de R$ 15.000, foi somente isso aqui, eu ainda tenho 6 meses de 20% e ainda tenho o 2.770. Estruturação do que a gente fez? Eu vou tirar daqui desses 15 mil o valor do tráfego. Então, Bruno, esse é um projeto de 15 mil, tu vai ficar com tudo? Não, olha só, 15 mil para me gerenciar, galera.
Mas onde está o meu faturamento? Está aqui, o faturamento está aqui e está no que eu consegui fazer aqui dentro dessa estrutura, tá bom? Olha só isso. O que eu estou dizendo para você? Que nessa estrutura, o cliente me solicitou somente edição de vídeo. Mas, Bruno, então tu foi lá e pegou mais 15 mil reais do cliente? Não, na verdade, ele que vai receber de mim mais coprodução, mais design web, mais tráfego. Você está entendendo? Mas só porque eu consigo oferecer isso aqui para ele é que ele aceita essa proposta. É só porque há algum tempo eu já tenho estudado sobre coprodução, sobre web design, sobre tráfego, já tenho me conectado com pessoas que podem me auxiliar dentro do processo de design, de web, de tráfego. Eu tenho aqui pessoas que vão me ajudar, olha, você está entendendo? Então eu tenho parceiros, eu tive proposta, eu tive o produto, eu tive conhecimento. Você está entendendo? Só assim eu consegui fechar um projeto alto desse. Senão eu ficaria aqui, ó, nessa faixa de 2.770, que era uma opção que eu ofereci. Tá bom? Então a importância na prática de você ter essa estrutura feita aí para você. Fechou? Se você tiver alguma dúvida sobre esse projeto, você manda para mim. Alguma coisa que você fechou ali que de repente ficou. Como é uma aula um pouco mais rápida, você fica. Canal de aquisição do cliente. Network e network. Olha só isso. Como assim, Bruno, network? Por quê? Porque foi a partir de um network que esse cara mandou uma mensagem para mim. E aí a gente foi pro WhatsApp. Olha só o WhatsApp sempre funcionando aí. Você tá entendendo? Então sempre vai lá. Mesmo processo. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Poxa, eu tô com uma necessidade. O que você tá precisando? Olha só o que esse cara veio. Poxa, eu tô querendo ter. Eu queria saber se você pode me ajudar. Olha só o que eu ofereci para ele. Consultoria audiovisual. Esse foi o serviço solicitado desse cliente. O que ele fez para mim? O que ele solicitou para mim? Bruno, eu quero melhorar o meu cenário, quero estruturar aqui um cenário legal, quero ver se a gente consegue fazer isso. Consegue? Falei, consegue, sim, com certeza. Bora marcar uma reunião? Bora trocar uma ideia? Nessa reunião a gente já consegue falar, já consigo te ouvir e a gente consegue conversar sobre outras coisas. Na verdade, nem pensei em outras coisas. A gente já consegue conversar e já consegue ver aí a questão da consultoria. Pode ser? Pode ser, fechou. Tivemos a nossa primeira reunião, onde a gente vai para falar sobre a consultoria individual, audiovisual. Já vejo ali, ajusto com ele e tal, pá, ajusto toda a estrutura dele, vejo o que ele tem, faço a parte da consultoria audiovisual com ele na primeira reunião. E aí eu pergunto para ele, cara, mas e aí? Vamos ter uma segunda reunião para a gente poder adaptar isso aqui e tudo? Tivemos uma segunda reunião, tá bom? Reuniões online, que foi tudo online, tá? Reuniões online. Dentro dessas reuniões, o que eu fiz? A primeira eu falei sobre a consultoria, na segunda ainda estava dentro da consultoria, ajustando alguns detalhes, mas eu já comecei a conversar com ele. Falar, cara, poxa, que massa. Fala um pouquinho do teu negócio aí, como é que funciona. Não, poxa, eu trabalho com investimentos, né, e tudo. Então, poxa, que massa, o que você gosta de fazer e tudo. Poxa, não, é que eu gosto, eu tenho o meu Instagram, lá eu tenho um grupo de network, onde eu ajudo as pessoas, eu crio conteúdo, às vezes alguns tipos de conteúdo para ajudar as pessoas a entenderem a importância da valorização do dólar, delas entenderem desse processo de poderem se aposentar em dólar. Falei, pô, que massa, cara. E eu chamei ele, falei, cara, olha só. Eu falei, o que tu acha? Você sabia que você tem um conhecimento muito bom? Isso aí dá pra gente poder colocar e ajudar pessoas, cara. O que você acha da gente poder estruturar isso aí e criar um produto digital, colocar para vender? Ele falou, caraca, que massa, mano, gostei. Como é que a gente faria isso? Comecei a falar para ele um pouco da estratégia, do que a gente poderia usar, de como eu poderia auxiliar ele nesse processo. Ele falou, pô, mano, me interessei. Bora trocar uma ideia específica outra hora só pra gente falar disso? Bora. E aí a gente vem e senta, eu apresento para ele a proposta de eu fazer a parte estratégica desse negócio dele. Você entende? E eu digo, cara, bora, deixa eu cuidar da parte estratégica, a gente vai montar o curso, vai montar isso. E nós começamos esse processo. Pá, 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 pá. Começamos a montar isso ali, conversar um pouquinho ali, e até que chega um ponto onde a gente vai para fechar esse projeto. Ele falou assim, Bruno, o que que eu quero? Eu quero um pouco mais de, sabe, de dedicação da tua parte com relação ao meu projeto. O que é que eu preciso fazer para isso? E eu falei, cara,
Hoje eu não tenho como me dedicar 100% ao seu projeto porque eu tenho outros projetos. E ele falou assim, tu tem equipe funcionando? Eu disse, não, os projetos que eu tenho hoje não tem necessidade de ter uma equipe porque eu consigo atendê-los. Estou atendendo o seu, atendendo de todos os outros. Ele falou assim, faz o seguinte, verifica quanto é que custa para a gente contratar uma equipe para tocar os teus projetos e tu ficar só comigo, tocando o meu projeto. E aí eu pago a equipe para ficar fazendo aquilo que você está fazendo, para que você esteja livre para me ajudar no meu projeto. Eu falei, pô, beleza. E vê aí quanto é que custa além disso, né? Para que você fique tranquilo e tudo financeiramente. Eu falei, pô, beleza. Olha só isso. E aí eu pego e... Ah, tá. Um detalhe aqui. Essa consultoria individual custou 297. Somente. Então, o canal de aquisição desse cliente veio por network, WhatsApp, tivemos reuniões e o primeiro contato dele foi um produto de 297. Tá bom? E aí eu pego e a gente chega num acordo onde ele diz assim, Bruno, é o seguinte, o que que eu vou fazer? Minha proposta para você é nós fecharmos um projeto de 3 meses, um suporte de 3 meses, você um pouco mais dedicado para mim, eu vou te dar, olha isso, eu vou te dar nos 3 meses, o primeiro mês eu vou te dar 8, no segundo eu te dou 8 e no terceiro eu te dou 5, tá bom? Os 3 eram 8 mil reais. Só que o primeiro eu utilizei como? Em demanda. Ele pagou os primeiros 8 mil reais que esse cara me pagou por um contrato de 3 meses. Olha isso. Ele fez a aquisição de uma equipe para minha empresa. E eu peguei esses 8 mil reais e investi em equipe. Então, eu contratei pessoas para fazer edição de vídeo, contratei pessoas para fazer design, contratei pessoas para gerenciar a equipe. E essas pessoas mandei para ele as formas de pagamento dessas pessoas. Ele fez o pagamento para essas pessoas. Tá bom? E aí, essa galera que trabalhou para mim aqui, onde ele pagou, me rendeu também o recurso. Ou seja, os clientes que estavam ativos naquela hora, naquele mês, ainda me pagaram. Você entende? Olha só que loucura. No segundo mês, a gente acabou tendo um encerramento de alguns contratos de clientes. Não fez muito sentido eu permanecer com os colaboradores, mas os 8 mil no outro mês chegaram na minha conta. E, posteriormente, os últimos 5 mil reais chegam na minha conta durante os 3 meses. Esse contrato ainda estamos aqui nesse último mês, tá bom? Dentro disso, todos os produtos que nós criamos, eu tenho 20% de comissão por conta da minha coprodução. Então, o que que ele fez aqui, ó? Proposta aceita foi, vou colocar aqui, coprodução. De tudo, dos produtos, tudo. Então, Bruno, como assim, Bruno, de todos os produtos? Porque nós criamos, olha só isso. Vou colocar aqui produtos criados. Nós criamos um produto que é o produto, vamos dizer, o produto curso online dele, no valor de 497. Vou colocar só aqui assim. Certo? Olha só, olha os produtos que a gente criou. A gente criou para ele uma consultoria. Essa consultoria ela é uma consultoria simples com alguns colaboradores dele lá. Então ela custa 297. Nós criamos uma mentoria que varia de 1497 até 2997. Você entendeu? Então a gente criou alguns produtos para ele. De todos esses produtos eu tenho
20% de desconto. 20% de desconto, já 20% de comissão sempre que algum produto desse for fechado. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer para você aqui? Que isso aqui só é possível porque eu estudei para poder fazer uma consultoria com ele, pô, topzera tranquilo, produto de entrada ali, de entrada dentro do meu negócio. Mas eu estudei para poder aprender a fazer coprodução, para poder estruturar cursos online, consultoria, mentoria para as pessoas, para poder esse cara dizer assim, pô, cara, eu pago para ti poder estar só comigo nesses próximos 3 meses, ainda te dou 20% de coprodução, totalizando aí 20 mil reais mais 20% de tudo que eu tô ganhando desse cara. Aqui é a mesma coisa. 15 mil mais 2.770 mais 6 meses com 20% de comissão. Você tá entendendo? Ou seja, o que eu quero dizer para você dentro dessa aula, e aí a gente consegue encerrar esse processo. Saiba como aumentar o seu ticket, saiba como estruturar o seu negócio para que esse ticket seja aumentado. Porque se você permanece somente com um tipo de conhecimento, talvez você não consiga aumentar esse ticket. Então, se mostre necessário dentro do negócio do seu cliente. Isso aqui é a minha estrutura, entendeu? A sua estrutura não necessariamente é fazer tudo isso. De repente, a sua estrutura é se mostrar, sair de um designer que é júnior e ser um designer sênior, pleno. Você está entendendo? Em vez de você só fazer os posts, é você contribuir com o projeto. É você se tornar indispensável dentro do projeto do cliente. E como é que se faz isso? Sendo alguém responsável com a entrega, ponto principal. Isso aí, não, na verdade, não é nem uma coisa que você precisa aprender, isso é uma regra que você precisa fazer. Isso é natural, isso precisa ser entrega, você tem que entregar. Qualidade. Você precisa se mostrar com disposição para ouvir, para conversar, para contribuir. A partir disso, eu tenho certeza que conseguir bons clientes pode ser um próximo passo. Se você já consegue ter esse tipo de cliente, eu quero te convidar a conversar com a gente trocar uma ideia aqui e falar sobre isso, tá bom? E espero de verdade que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha pegado alguns insights sobre esse projeto, sobre como eu fiz e como isso pode ajudar você no seu negócio. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição dentro do grupo de network, dentro da comunidade Start, para poder ajudar você, tá bom? Tamo junto e é nóis.